E quais são os pressupostos de validade para o testamento? Lembrando que esse pressuposto de validade são para todas as espécies de testamento, não só para o público, serve para o particular, para o cerrado, para o público e até para os testamentos extraordinários. O primeiro pressuposto de validade é que a manifestação de vontade ela seja livre e de boa fé, porque a gente sabe que a manifestação de vontade viciada, ela pode tornar nulo ou anulável qualquer negócio jurídico e não é diferente com o testamento. Se você provar que o testador foi obrigado a fazer aquele testamento pode ser invalidado. Então, ele sempre tem que ser uma vontade livre ou de boa fé. E é por isso que os testamentos sempre exigem o quê? Testemunhas. As testemunhas vão lá dizer, não, eu estava lá e eu vi, era isso que ele queria mesmo, não tinha ninguém obrigando, não tinha ninguém ameaçando, não tinha ninguém chantageando. O testamento ele tem que ter uma manifestação de vontade livre e de boa fé. Para que seja válido também, o agente deve ser capaz, como em qualquer negócio jurídico. A incapacidade invalida o testamento. Então a pessoa tem que ser capaz de exprimir a sua vontade. Se ela não for capaz, ela não pode fazer testamento. Por exemplo, uma pessoa que ela é interditada, ela não pode fazer testamento. E como em qualquer negócio jurídico também, para que seja válido o testamento, o objeto tem que ser possível, lícito, determinado ou determinável, para que ele seja válido. Por exemplo, eu faço um testamento deixando um terreno na Lua. Isso é uma coisa possível? Hoje não, né? Não sabemos no futuro. O povo aí está mandando foguete para lá, quem sabe sai um loteamento daqui a pouco. Mas hoje não dá. Então é um objeto impossível. Então essa cláusula não será válida. Já pensou se eu faço testamento com um objeto ilícito? Eu vou deixar 1 tonelada de drogas para uma pessoa. Droga é um objeto ilícito, apesar de ter valor pecuniário. Então, essa cláusula também é inválida, porque é um objeto ilícito. E tem que ser determinável ou determinado o objeto ou determinável. Por exemplo, eu posso deixar 1 tonelada de soja que eu tenho guardado no meu armazém ou a minha próxima safra de soja no meu testamento. É um objeto determinado, a tonelada que já está no armazém, ou é determinável. É a próxima safra. Eu consigo saber qual que é a próxima safra. Mas eu não consigo saber, por exemplo, eu vou deixar no meu testamento o bem que eu vou ganhar no futuro que eu não sei qual é. E não sei que dia, e não sei quem vai me dar. Se eu não sei nada, não tem como eu determinar esse objeto, isso vai invalidar, pelo menos, essa cláusula do testamento. E o testamento também, para que ele seja válido, ele tem que sempre seguir a forma adequada, que é prescrita em lei. Negócios jurídicos, em geral, eles têm forma livre ou então devem seguir a forma prescrita em lei. Testamento nunca tem forma livre. Ele sempre tem que seguir a forma prescrita em lei. Tranquilo? Viu como o testamento é fácil? E aí? Fizemos um testamento e esse testamento não atendeu aos pressupostos de validade. Qual que é o prazo para a gente anular ou pedir a nulidade desse testamento? O testamento ele pode ter a sua invalidade suscitada, segundo 1859 do Código Civil, em 5 anos. Esse prazo é decadencial, está previsto lá no 1859, é contado a partir da data do registro desse testamento. Não é da data da morte, presta atenção. É 5 anos da data do registro do testamento. E esse prazo é tão sério, tão grave para você analisar, que ele é aplicado até mesmo a cláusulas de nulidade absoluta. Por exemplo, uma pessoa que era incapaz para fazer um testamento, ela fez. Registrou o testamento e cumpriu. Sim, a gente sabe que a incapacidade ela gera uma nulidade absoluta e ela nunca se convalida no tempo. Se eu faço uma compra e venda de uma casa com incapaz hoje, daqui 20 anos, o tutor dele, o curador, queira alegar essa incapacidade de desfazer o negócio, ele consegue, porque é uma nulidade absoluta, ela não se convalida com o tempo. Mas com o testamento é diferente. Mesmo se esse testamento for feito por incapaz, passou o prazo de 5 anos e ninguém alegou, no 6º ano alguém vai alegar, acabou, perdeu. Apesar de ser uma nulidade absoluta, no testamento ela se convalida sim no tempo. Sobre isso, o Venosa diz no seu livro o seguinte, o autor Silvio de Salvo Venosa. Ele fala o seguinte: lembremos que o novo código fixou em 5 anos o prazo decadencial para impugnar a validade do testamento, contando o prazo da data do seu registro, artigo 1859.
Ao mencionar impugnação, o novo diploma se refere tanto aos casos de nulidade como anulabilidade. Com isso, derroga a regra geral do 169 do Código Civil, segundo o qual o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalidação pelo decurso do tempo. A natureza do testamento e as dificuldades que a regra geral da imprescritibilidade ocasionam forçou essa tomada de decisão pelo legislador. Então observe muito bem, em caso de testamento, a nulidade absoluta se convalida sim. Em que prazo? 5 anos a contar da data do registro. Por mais que seja uma nulidade absoluta não alegada em 5 anos a partir da data do registro, ela vai se convalidar. E agora